Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações. Bom, eu quero falar de um assunto que eu creio que seja extremamente recorrente nesses últimos tempos, principalmente no ano passado para cá, que é a ansiedade. Há um texto na palavra de Deus que está em 1 Pedro capítulo 5, verso 6 e 7, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Veja, eu creio que uma das coisas que nós temos mais enfrentado nesses últimos tempos é esta questão da ansiedade, o medo do futuro, a incerteza do que vai acontecer, o medo de como que nós iremos ter que resolver determinados problemas, a insegurança com relação ao seu trabalho, se você vai conseguir manter a sua empresa, se você vai conseguir manter o seu emprego, se o seu ganho ele vai permanecer o mesmo ou não. Muitas pessoas têm enfrentado a situação de ter parte do seu salário cortado em função de toda a questão que nós estamos vivendo. Fora isso, nós temos o problema em si, de tudo que nós temos enfrentado com relação a essa doença, né? E fora isso, a preocupação com os nossos entes queridos, porque muitas vezes a gente tem um controle sobre nós mesmos, mas não conseguimos ter um controle sobre terceiros. E essas coisas elas vão nos pressionando, as contas, o planejamento que você não consegue fazer em função de você não conseguir programar ou imaginar o que vai acontecer dentro do prazo de 15 a 30 dias, o que dirá num tempo maior, né? E você automaticamente tem que começar a se preocupar em gastar menos, sair menos e assim por diante. Só que quando você traz essa realidade para o seu dia a dia, e aí muitas pessoas estão presas em casa, não, tem que trabalhar home office, enfrenta os problemas do trabalho em si, dentro da casa, tendo que fazer as suas coisas e ainda muitas vezes cuidar de crianças. Então tudo isso é uma junção de coisas que vai trazendo sobre nós uma ansiedade muito grande em função de como que será o amanhã. Mas só que Jesus Cristo ensinou o seguinte: basta a cada dia o seu mal. O ontem já foi, nós não temos que viver mais lá. O amanhã ainda não existe, então o que fica é o agora. Eu tenho que viver o hoje. E por isso que a Bíblia fala aqui em Pedro, ele está dizendo que nós temos que nos submeter a Deus. É interessante que antes no verso 5 diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então nós temos que ter a humildade de saber que mais do que nunca esse é o momento de depender de Deus. Esse é o momento do justo viver pela fé, porque a palavra de Deus diz que o meu justo ele viverá pela fé. E aí o verso 6 diz assim: humilhai-vos portanto, ou seja, é imperativo. Não tem segredo e ao mesmo tempo não tem saída. Humilhai-vos, portanto. Não tem outra forma. Se você realmente crê no Senhor Jesus, não tem outro jeito de viver. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Porque para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, não sou eu que tenho que me exaltar, não sou eu que tenho que tentar prevalecer, me mostrar, não, é o Senhor que ao seu tempo vai me exaltar e vai exaltar a sua vida. Por isso que na sequência ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, o que você tem que fazer? Colocar tudo diante do Senhor. Colocar as suas questões e falar: Senhor, olha, está aqui, minhas preocupações são essas, eu quero descansar em Ti,
Que teu Espírito Santo me dê a paz necessária para que eu possa viver esses dias, para que eu possa enfrentar todas essas situações e ao final de tudo eu possa vencer. Porque somente o Senhor pode fazer isso por mim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque aí tem um segredo muito grande, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode tomar isso de duas formas, como se Deus já venha cuidando de você, e como Ele vai continuar cuidando de você. Muitas vezes nós nem sentimos e nem percebemos, e muitas vezes não reconhecemos o cuidado de Deus conosco, mas Ele tem cuidado de nós. Porque a Bíblia diz que Ele conhece aqueles que são seus, e Ele é um Deus zeloso, e Ele guarda e zela por aquilo que é dele. Nós pertencemos ao Senhor. E partindo desse princípio, eu quero que você entenda que você pode lançar sobre Ele toda essa ansiedade, porque Ele já tem e Ele vai continuar cuidando de você. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de zelo, Deus é um Deus de cuidado. E acima de tudo, Deus é um Deus de perdão. Não importa, muitas vezes as pessoas se culpam por situações e não se perdoam. Se perdoe, se entregue, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Lança sobre Ele a sua ansiedade, lança sobre Ele as suas dificuldades, lança sobre Ele o seu passado, que muitas vezes pode até te condenar. E sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Ele está espreitando, mas ele tem um segredo aí. Ele ruge como leão, mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. E é esse leão todo-poderoso que chama-se Jesus, é que tem cuidado da minha e da sua vida. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Os tempos são maus, são difíceis, mas viva pela fé, entregando o cuidado da sua vida ao Senhor, e Ele vai conduzir. E eu quero que você entenda, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele continuará nos ajudando. Deus abençoe você, medite nisso.